muito bem-vindos ao nosso módulo 1 da disciplina Fundamentos da Educação Inclusiva. Eu sou a professora Mariana Centeno e estarei conduzindo vocês nesse processo de aprendizagem durante esse módulo. Eu sou uma mulher branca, loira, por volta dos 40 anos, de cabelos lisos na altura dos ombros. Estou usando uma camiseta branca e um fone de ouvido também branco. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender, compreender, é que educação especial é diferente de educação inclusiva, Educação especial é uma modalidade de ensino criada na nossa atual LDB. Modalidade de ensino é uma forma diferente da gente ofertar a educação, respeitando as características e necessidades de certos grupos que apresentam certas características. Então, a educação especial, ela surge na nossa LDB, como uma modalidade de ensino para os alunos com deficiências, TEA e altas habilidades, justamente no intuito de resgatar esses alunos que ficaram fora da escolarização formal durante toda a nossa construção social, o desenvolvimento da nossa sociedade. E educação inclusiva é um paradigma, é um modelo educacional, é uma forma de se pensar em educação para todos os estudantes, É dar acesso ao conhecimento, à educação formal para todos os estudantes, A gente bem sabe que a nossa educação no Brasil, ela foi desenvolvida, ela foi criada, ela foi planejada apenas para um grupo minoritário de pessoas. Que durante a nossa história da nossa educação, a gente percebe que os grupos vulneráveis ficaram de fora dessa escolarização. Então, a educação inclusiva, ela vem como um modelo de educação que garante o acesso e a aprendizagem para todos os estudantes, independente das suas características, das suas origens e das suas necessidades e dificuldades. Então, a educação inclusiva, ela não é só para os alunos com deficiência, ela vai se aplicar também a todos os grupos vulneráveis que por algum motivo ficaram de fora da escolarização formal durante a nossa história, enquanto desenvolvimento da sociedade. Mas aqui nós vamos nos atentar ao grupo do público-alvo da educação especial prevista na nossa legislação, tá? Então, a educação especial, ela garante que o aluno vá para a escola, o estudante com deficiência. Mas a educação inclusiva, os princípios da educação inclusiva é que vai garantir essa aprendizagem desses estudantes. E só para a gente se situar no tempo e no espaço, só para saber por que a gente hoje fala tanto em educação inclusiva, muito rapidamente vamos discutir aqui um pouquinho sobre os paradigmas históricos da inclusão proposto por Sasaki, que é um autor brasileiro que discute muito essa questão da inclusão na sociedade brasileira. Então, de início, lá no início da humanidade, ali, quando o ser humano acreditava muito na metafísica, na ira dos deuses, e que todos os fenômenos sociais que aconteciam era explicado de um viés muito místico, nós tivemos a exclusão, Ou seja, a pessoa com deficiência ela era eliminada porque ela era vista como um castigo divino, Então, ela era realmente eliminada, morta, jogada dos penhascos e assassinada. Depois, com a própria evolução da sociedade, com o surgimento das ciências, lá na época do iluminismo, nós tivemos a segregação, ou seja, a gente deixou de eliminar, essas pessoas, mas elas ficavam totalmente à parte da sociedade, Elas ficavam trancafiadas em instituições especializadas e dentro de casa, não tinha nenhum direito, não tinha direito de vida, de participação social, não tinha o direito da vida em sociedade. À medida que a medicina, e a ciência vai evoluindo, estudos foram feitos
sobre a pessoa com deficiência, né? Principalmente estudos médicos e biológicos, e isso é muito importante a gente entender. E aí a gente chega na era da integração, né? Por volta aí a partir da década de 1960, aonde eles começam a ser inseridos na sociedade, mas ainda sem direito de participação da vida coletiva com as demais pessoas. Então, é quando nós temos o surgimento das escolas especiais, das classes especiais, né? Eles não tinham direito a uma escolarização formal. Então, dentro dessas escolas especializadas, das instituições especializadas, o foco era ainda as terapias, né? O desenvolvimento clínico. E é muito importante a gente entender essa fase de integração e de segregação, por quê? Porque a gente quando se institucionaliza um modelo clínico de educação para essas pessoas, né? Então não tem foco na escolarização formal, né? na aprendizagem dos conhecimentos construídos historicamente que a gente desenvolve na escola. E por fim, a inclusão, né? Quando a sociedade evolui mais ainda e percebe que são pessoas de direitos também, direito à vida coletiva, de direito de estarem junto. Só que aí a gente já não tem mais esse viés de modelo clínico da deficiência, né, gente, que foi desenvolvido durante a segregação e integração, né? Ou seja, a pessoa com deficiência era reduzida à própria deficiência e junto com isso vem a ideia da incapacidade, que eles não conseguem, que eles não dão conta. Então, aí a gente começa a ter aí no fim dos anos 90, começo dos anos 2000, o movimento de inclusão ganha muita força na sociedade, né, no mundo, na sociedade brasileira, com a questão da participação e da eliminação de barreiras. Então, a educação especial, prevista lá na nossa atual LDB, ela vem falando justamente, né, esse ensino aos estudantes com deficiência, TEA e altas habilidades, como garantia do direito à educação, com o suporte do atendimento educacional especializado. E a educação especial, a gente precisa entender isso muito bem entendido. Ele surgiu de estudos médicos e psicológicos em instituições especializadas. E aí, quando a gente começa a falar em inclusão no Brasil e abre a porta das escolas regulares para o ingresso desses estudantes, a gente carrega essas práticas clínicas realizadas dentro das instituições para dentro da escola. Então, é o surgimento, por exemplo, das salas de recurso, com um caráter muito clínico de entendimento, de atendimento individualizado, de atendimento clínico, né? Então, o próprio AEE nosso, ele tem ainda um viés muito grande de atendimento clínico, né? Ainda carrega muito da concepção médico e psicológica da deficiência. Não tem, né? Hoje a gente luta para mudar esse viés para um caráter mais pedagógico, tá? Então é importante a gente ter isso em mente, porque hoje a nossa maior dificuldade, o nosso maior desafio dentro da escola regular no processo de inclusão é justamente mudar essas concepções médicas e psicológicas construídas na nossa sociedade durante 500 anos para uma concepção social, para que a escola desempenhe o seu papel pedagógico junto com esses alunos. E aí, se a gente parar para pensar, deixa aqui um convite para vocês, né? Como que essa história da educação especial ainda influencia as práticas pedagógicas dos nossos estudantes, né? Como que essas concepções médicos, biológicas, de práticas clínicas, de terapias, ainda influencia a nossa prática dentro da escola. Deixa aqui o desafio, vamos discutir isso mais um pouquinho no módulo 2.
Então, a educação inclusiva, ela teve sua origem nos Estados Unidos. A educação inclusiva, a gente encontra um paradigma de educação, um modelo de educação, né, um modelo de educação para todos. Ela surgiu nos Estados Unidos na década de 1970, como resultado de movimentos sociais de pais de alunos com deficiência, que começaram a reivindicar o acesso dos seus filhos a escolas, né, as escolas de qualidade, que começaram a exigir a escolarização dos estudantes com deficiência dentro das escolas regulares. Então, é um movimento mundial, ele surgiu nos Estados Unidos, mas temos outras expressões muito fortes, muito significativas na África também, né, em vários lugares do mundo, e a partir da década de 90, ele ganha força mundialmente para recuperar o seu caráter democrático através da adoção de compromisso legal com a oferta de educação para todos, né? Então, começa a se falar na diversidade, que a diversidade ela deve ser entendida e promovida como um elemento enriquecedor da aprendizagem e não como uma coisa negativa, né? Então, aqui a gente já começa a pensar, a gente já começa a questionar essa homogeneização de características, homogeneização do ensino, homogeneização do ser humano que a gente construiu ao longo da nossa história. Um marco muito importante na história da educação inclusiva, não só da educação inclusiva, mas como da inclusão, né? Não só da inclusão na escola, mas da inclusão social, foi a criação da ONU, da Organização das Nações Unidas, em 1945, num período pós-guerra, né? Logo após a Segunda Guerra Mundial, e ela foi criada justamente para garantir os direitos do ser humano enquanto ser humano, né? Porque como a gente estava vindo da Segunda Guerra Mundial, onde ali se perdeu vidas, dignidades e todos os tipos de direito, o direito à vida mesmo. Então, assim que termina a Segunda Guerra Mundial, depois de todo esse período tétrico da nossa história, vem a ONU para garantir direitos. E aí começa a surgir, né, as declarações, as conferências em direitos aos seres humanos. Então, nós vamos ter a Declaração Universal dos Direitos do Homem, em 48, a Convenção sobre os Direitos da Criança, em 89, a Conferência Mundial de Educação para Todos, em 1990, na Tailândia, que é um marco da educação inclusiva. Logo em seguida, a Declaração de Salamanca e a linha de ação sobre as necessidades educativas especiais, em 94, que aí a gente já fala especificamente em direitos de aprendizagem para os estudantes com deficiência. A Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as formas de discriminação das pessoas com deficiência, que é a Declaração de Guatemala, né, de 99, que no Brasil foi incorporada por meio do Decreto 3.956 de 2001. Então, todas essas convenções, elas auxiliaram, né, a ida dos estudantes com deficiência para dentro da escola. Mas o principal marco regulatório que vai mudar toda a forma como a gente lida com a educação inclusiva é a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, de 2006, que no Brasil foi incorporado pelo Decreto 6.949 de 2009. Essa convenção é muito importante porque, né, ela é de 2006, a nossa LDB é de 96. Então, a gente já tinha os alunos dentro da escola, mas ela é importante por quê? Porque ela muda drasticamente a forma como a gente entende a pessoa com deficiência. Então, ela muda o conceito da pessoa com deficiência, abandonando o modelo médico, né, onde a gente tem a deficiência com viés exclusivamente patológico, onde a gente reduz a pessoa com deficiência à própria deficiência, para um modelo social. Né? No modelo social de deficiência, a gente não nega os impedimentos do sujeito, mas a gente entende também que a sociedade é que cria essa deficiência a partir das barreiras impostas a essas pessoas.
Então, até essa Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, os estudantes iam para a escola, mas não tinham ainda o seu direito de escolarização garantido. Então, era a época que os meninos iam para a escola para se socializar, né? Eles não tinham esse caráter pedagógico, porque ainda não se acreditava que eles iriam aprender, que realmente tinham esse direito à aprendizagem. Então, a partir dessa Convenção Internacional, é criada a Política Nacional da Educação Especial numa perspectiva de educação inclusiva em 2008 aqui no Brasil. E aí a gente começa a falar em garantias de aprendizagem, em modelos pedagógicos, em práticas pedagógicas e principalmente em eliminação de barreiras no processo de ensino-aprendizagem. É importante a gente falar que esse decreto, né, que é a Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, foi a única convenção internacional que foi incorporada pela nossa Constituição Federal. Né? Então, a partir daí, o modelo social da deficiência, bem como a inclusão, ela passa a ser um direito constitucional das pessoas com deficiência aqui no nosso país. E a partir daí, outras regulamentações surgem, outros investimentos na educação surgem, e aí é um marco legal muito importante, porque a gente muda a forma de se encarar a educação para as pessoas da educação especial. Então, a gente pode definir a inclusão como um acesso pleno e igualitário a oportunidades e participação ativa na sociedade. Né? Então, quando a gente fala de inclusão escolar, é isso que a gente busca, acesso. Né? A inclusão ela vem muito junto com acesso, eliminação de barreiras. Pleno e nas mesmas oportunidades das demais pessoas. Tá? Então, a gente precisa ter isso muito claro. Então, quando a gente fala numa educação especial, numa perspectiva inclusiva, o que nós estamos falando? A educação de pessoas com deficiência, TEA e altas habilidades, com acesso pleno, com as mesmas oportunidades dos demais estudantes, tá? Então, eles não vão mais para a escola apenas para socializar, eles vão para a escola para aprender. Então, a inclusão, né, a educação inclusiva, a inclusão, ela busca o quê? Identificar quais são as barreiras do ambiente que não permite o acesso a alguma coisa, né? Então, busca eliminar essas barreiras. Para quê? Para ter acesso, seja qual for. Então, a gente vai falar de inclusão não só na escola, nós vamos falar de inclusão na cultura, nós vamos falar de inclusão no turismo, nós vamos falar de inclusão nas comunicações, inclusão nas redes físicas, né, nos prédios, ou seja, eliminar aquela barreira que está impedindo o acesso para que as pessoas com deficiência tenham as mesmas oportunidades das demais pessoas. Então, o foco não é mais na pessoa, mas o foco agora é na barreira que precisa ser eliminada. Então, eu trouxe aqui, só para ilustrar melhor, um trecho, né, lá da política, na nossa Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva de 2008. O Movimento Mundial pela Inclusão é uma ação política, cultural, social e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os alunos estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo de discriminação. E aí, diante disso, né, fica aqui para a gente refletir. O que é uma escola inclusiva? Como que a gente constrói uma escola inclusiva? Né, principalmente numa sociedade como a nossa, marcada pela exclusão social. Né? Como que a gente garante esse processo de inclusão em uma escola tradicionalmente excludente, que já foi criada com um caráter excludente? E aí eu vou deixar para vocês pensarem e a gente volta a discutir no módulo 2 da nossa disciplina, tá bom? Então, muito obrigada pela companhia de vocês e eu os aguardo no próximo módulo para a gente discutir essas questões. Até lá!